Salmo 1. Salmo 1. Enquanto você abre, eu vou fazendo uma oração. Pai Santo, Pai querido, o Senhor é o Deus poderoso, Pai, um Deus maravilhoso, Senhor. E nós estamos aqui no Teu nome, Pai. O Senhor é um Deus que transforma a nossa vida, é o supridor de cada uma das nossas necessidades, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o que é mais urgente, o que é mais necessário na nossa vida. Talvez não seja coisas de ontem, nem coisas do futuro, mas coisas de hoje que precisam ser resolvidas, Pai. Por isso nos dá uma direção, nos dá sabedoria, nos dá graça através da Tua palavra. Cura qualquer tipo de enfermidade, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, Pai. Tira toda a dor, todo o mal, toda obra maligna, Pai, toda obra das trevas, desfaz. Em nome de Jesus, desfaz o laço do passarinheiro, Senhor. Desfaz aquilo que é oculto contra a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salmo 1. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, nós devíamos agradecer muito a Deus porque nós andamos por fundamento. Lembra quando era a sua vida, quando você não conhecia Jesus, como que você andava? Você acreditava em qualquer coisa, acreditava em tudo. E hoje você tem fundamento. Nós aprendemos as coisas com a palavra de Deus. Cada vez que a gente participa do culto, a gente aprende coisas novas, né? Deus ensina coisas novas. Porém, tem algumas coisas, por exemplo, deixa eu perguntar para você. O que mais Deus tem falado aqui no culto? Qual assunto que Deus tem falado bastante? Qual assunto? Todo culto Deus tem falado desse assunto. Qual é o assunto? Deus tem falado bastante. Quer uma dica? Não, quer uma dica? Não é isso? Quer uma dica? É o que menos a gente pratica. É o que Deus tem mais falado. Qual é o assunto? É um deles, mas qual é o outro assunto que Deus tem falado bastante? Oração. Deus tem falado muito de oração, é o que a gente menos pratica. Que tempo nós tiramos para Deus hoje? Que tempo nós reservamos para Deus hoje? Não fizer porque a carne não deixou e o diabo não quer. Porque tudo, se você for acompanhar na Bíblia, nós temos esse fundamento. Tudo aconteceu depois de oração. Tudo na Bíblia, que você for procurar depois da oração, o que acontece? Elias não foi lá para o monte, depois da oração, Deus mandou o fogo. Então tudo é na oração. Ah, mas eu estou embaixo de muita pressão, são 400 profetas de Jezabel contra mim, mas 400 de Azera, né? 400 profetas de Baal, e tudo contra mim, estou numa pressão muito grande. Mas Elias foi orar na pressão. Por isso que ele viveu o milagre, por isso que fogo caiu. Porque na pressão ele foi orar. O que a gente faz na pressão? Nós vamos para o celular, outro vai buscar uma coisa, outro vai buscar um vinho, outro vai buscar uma cerveja, outro vai buscar pornografia. Ah, porque eu estou numa pressão, preciso ter um alívio da minha carne. E essas coisas trazem alívio, depois vem condenação. O que eles fizeram na pressão? O Elias foi buscar Deus. O que Deus respondeu? Com fogo. Nós queremos uma mudança da nossa família, joelho no chão. É o único jeito. Porque tem bênção que só nasce na oração. Ó, entra no teu quarto lá, não leva muita gente, só você e Deus. Paga o seu preço lá, porque tem coisa que vai nascer lá no quarto. É dentro do quarto o céu aberto. Fora do quarto o céu fechado. Então tem coisa que ela nasce na oração. O berço da oração é o berço dos milagres. Porém, é o que Deus mais fala com a gente, é o que menos a gente pratica. A gente prega muito de oração, mas a gente não pratica a oração. Esse é o grande problema. Por isso que, eu vi no vídeo lá, o homem cresceu, né? E ele fala bastante de oração. Eu só vi no vídeo. Se ele ora mesmo e as coisas dele estão crescendo, eu só vou assistir ele crescer, porque eu não oro. Fica assistindo quem ora crescer. Então, enquanto não acontecer comigo, que eu não for para a madrugada eu me decidi, eu descobri que a oração é o berço dos milagres. Eu estou cego, faz tantos anos que eu não enxergo. Aí Jesus vai passando e ele falou, vou clamar. Ele começou a clamar, o que aconteceu? Milagre.
depois da oração. Aí eu vou orar 3 vezes por dia, mas fizeram uma carta que não pode orar mais. O que Daniel fazia? Continuou orando 3 vezes por dia. Quando ele estava no sufoco, Deus manda aparecer um anjo. Porque antes teve a oração. Você vai orar, depois o anjo vai aparecer lá, vai livrar você da cova dos leões, vai me livrar da cova dos leões, para a gente não ter uma fé de ilusão. Eu vou na igreja, eu continuo do jeito que eu estou e tudo vai mudar. Isso é ilusão. Isso é pura ilusão. Enquanto a gente não praticar a oração, não funciona. E é claro que uma mulher que trabalha, tem 2 filhos para cuidar, tem roupa, casa para lavar, Deus sabe quanto ela pode dar de oração. E Deus sabe quanto o outro que trabalha menos sabe, pode dar de oração também, mas todos têm que dar a sua oração. Deus não é injusto. Deus sabe das coisas. Então, nós falamos muito de oração. Eu trabalhei numa empresa e essa empresa ela foi crescendo, desenvolvendo e ela comprou uma máquina italiana. Era uma empresa de ferro e aço. E ela vendeu tanto na Zona Leste na época, nos anos 80, que ela fez o Shopping Aricanduva, fez Interlagos, ela vendeu ferro para toda essa gente, virou multinacional, ganhou muito dinheiro. E eles compraram uma máquina italiana que tem um ferro grosso, né? Existiam as bitolas de ferro, tinha um ferro grosso, só que aquilo não dobrava. Eles compraram uma máquina italiana, você colocava o ferro aqui, ela ia, fazia o desenho no computador, o ferro que não dobrava na mão, saía uma estrela lá do outro lado. A máquina fazia todo o processo. O ferro saía uma estrela lá do outro lado, ali, assim, ó. A máquina fazia tudo isso. Porém, quando dava problema, era difícil dar, mas quando dava problema, o italiano precisava vir aqui no Brasil para ver a máquina. Era difícil, mas eu vi 2 vezes ela parar. Então, aí o italiano vinha. Quando a gente está na igreja, que Deus está vendo algumas coisas, lá em Israel, por exemplo, Israel estava adorando ídolos. Deus levantava o profeta para consertar a máquina que estava dando problema. O profeta ia para Israel consertar as máquinas. Nossa, vocês estão adorando muito ídolo, e vocês estão me deixando, eu sou a vida eterna, vocês estão perdendo tempo aí. E na igreja, quando a gente está na igreja, Deus vai falando, levanta um, levanta outro, vai falando para a gente. Então nós temos que orar para descobrir realmente qual é o poder da oração, senão nós só vamos ficar falando de oração. Ah, preciso de um milagre na minha casa, mas eu não pago o preço de oração. E eu estou falando que isso é muito mais do que dízimo e oferta. Isso é muito superior do que dízimo. O milagre é muito maior do que dízimo e oferta. É a oração, porque a oração é intimidade com Deus. É a nossa hora de intimidade com Deus. Então nós precisamos orar, falar menos e pregar mais, falar menos e orar mais sobre a oração. Precisamos ter essa experiência com Deus. Se você orar o que você não pode, o milagre é maior ainda. Então quando a gente vai orar, dá um peso, dá um monte de confusão na mente, dá um monte de pensamento, dá um monte de vontade, a gente pula para cá, pula para lá para fugir da oração. Se a gente enfrentar isso, nós vamos ver os milagres de Deus, vamos ver nossa família se converter, vamos ver os milagres de Deus, vamos ver o poder de Deus através da oração. Então, nós precisamos saber que tipo de fé que nós temos, se é uma fé só de ilusão ou é a fé bíblica. A fé bíblica é quando você está em pressão, você ora. Então, o que você pode fazer? Pegar os textos de oração na Bíblia e começar a ler só o texto de oração. Eles oravam, o milagre acontecia. Eles oravam, o milagre acontecia. Eles oravam, iam pregar, era preso, Deus mandava o anjo e soltava. Mas tudo começou na oração. Tudo era o berço da oração, é o berço dos milagres. Então, e a gente aqui, a gente tem um problema, geralmente pregador, tem um problema assim, a gente quando está aqui, a gente vira um leão. A gente prega, fala de Deus e tal, né? E Deus vai fazer, Deus faz. Quando a gente sai daqui, passou aquela parte, vai para cá, a gente vira um gatinho mirrado. Porque vem as provas, a gente não aguenta. O leão daqui acaba. E não pode acontecer isso com a gente. Então no altar eu sou um leão, saiu do altar eu sou um gatinho mirrado. Toda prova eu estou chorando, reclamando, mas eu não vou orar. E eu ensino só oração, mas eu mesmo não oro. Então eu vou ser um profeta mentiroso, porque eu mesmo prego, mas eu não oro. Então,
A fé bíblica eu tenho que pregar e eu tenho que dar um jeito de orar. Eu tenho que desfazer de algumas coisas, né, do mundo, do sistema do mundo, e eu tenho que arrumar tempo para orar, né? Então nós temos que separar o que é da alma, o que é do espírito. Tem que separar. Se eu andar na minha alma, eu vivo dentro de uma igreja há 50 anos, se eu andar baseado na minha alma, eu só vou andar assim, como o pastor pregou aqui esse dia. É culpa da Eva, meus problemas é culpa da Eva. Os meus problemas é culpa do Adão. Os meus problemas é culpa da cobra. Os meus problemas eu sou assim, viu? Porque é culpa do Samuel, que não chegou a tempo. Saul falou, se ele tivesse chegado a tempo, meu reino não seria rasgado. Mas como ele não chegou, eu não orei, não fiz nada. Aí eu andava com Deus, mas andava abaixo de emoção. O que aconteceu? Acendi um incenso e perdi o meu reinado, foi rasgado. Nós vamos passar a vida toda culpando pessoas. Todas as pessoas vão ser culpadas do nosso problema, menos a gente. Porque falta oração, falta Deus abrir o nosso olho espiritual. Eu aprendi uma coisa com vocês pregando aqui. Essa semana eu estava vendo os vídeos e vi o Samuel Mariano. E o Samuel Mariano teve problema com a família. Pregava, né, enchia lá os lugares onde ele ia, tudo, só que ele teve problema com a família. Ele foi lá, acertou a vida e reconciliou. Está com a família. E daquele dia para cá eu parei de assistir vídeo dele, nunca mais assisti. Eu vou ver um homem desse pregar, não vou. Mas o que eu aprendi aqui na igreja sobre perdão? Eu falei, sabe de uma coisa, a partir de hoje eu não vou mais rejeitar a pregação desse homem. Ele se arrependeu, voltou para a família, está com a família, os pastores estão lá ajudando ele, está pregando. A partir de hoje eu não vou rejeitar mais um vídeo dele. Então eu aprendi a tirar a rejeição do meu coração daquelas pessoas que erram. Até parece que eu não erro. O sujo falando do mal lavado. Até parece que a gente não erra. Então eu deixei, falei, não, vamos posicionar. Deus não é isso que eu aprendi na igreja, não. O homem está lá, ele errou, mas ele reconciliou com a família dele, está lá, os pastores ajudando ele. Por que eu vou rejeitar a pregação dele se eu sempre ouvi? Então eu estou falando de mim, da minha experiência, do que eu estou entendendo de Deus, aprendendo aqui, nessa igreja, não é em outra. Que eu não devo rejeitar ninguém. Porque teve um problema, eu tenho um problema, vou andar rejeitando as pessoas. Que evangelho é esse? Que coisa é essa? Que não funciona para mim. Então nós temos que cair na realidade. Nós vamos ver o vídeo, o cara vai continuar crescendo, nós vamos continuar na mesma situação. Inclusive esses dias eu não ouvi nenhum. Cortei todos. Falei, agora eu vou orar. Vai ter que acontecer comigo. Chega de ver vídeo acontecendo na vida dos outros. Chega de ver vídeo dos outros. Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai fazer aquilo. Deus tem promessa. Você está sentindo assim. E tudo falando comigo. Eu falei, agora chega. Agora isso tem que acontecer na minha vida. Eu tenho que orar. Eu tenho que buscar. Já que todo mundo ensina oração, eu tenho que praticar eu. A oração, eu tenho que estar sensível ao Espírito Santo. Então nós precisamos orar a Deus, para Deus nos dar o poder da oração. Clamar a Deus, para Deus nos dar o poder da oração. Eu vou dizer para você, é maior do que dízimo, é maior do que oferta, é maior do que dinheiro. É um poder maravilhoso, é um poder glorioso, é a oração. É caro. Dobrar o joelho é caro, é um peso. Mas eu vou dizer para você, é melhor do que dinheiro, é melhor do que dízimo, é melhor do que Ferrari, é melhor do que mansão, é melhor do que ser rico. É uma coisa gloriosa, é um poder maravilhoso, é o poder da oração. Então, na oração todo tempo tá bom para você, tudo tá bom, né? Todo tempo tudo tá bom para você. Então nós precisamos orar a Deus para Deus nos dar realmente o poder da oração, para a gente tomar posse da oração. O Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, Deus não quer que você fique no caminho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores. Por quê? Porque o ímpio, o seu amigo a roda ímpia, ela não tem fundamento. Tudo que as pessoas vão conversar
na roda do ímpio, vão conversar do coração. Às vezes você precisa de um conselho, você vai buscar o ímpio. Como eu conversei com o pastor Daniel a semana passada, eu falei, pastor Daniel, essa situação aqui, o que eu conheço como pastor é isso aqui, tá certo? Mas você podia buscar uma outra opinião também. Você podia buscar uma outra opinião para ouvir uma outra opinião, para não ficar só naquilo que você está tratando de uma coisa, para não ficar só sobre você. De repente, uma outra pessoa tem uma visão diferente do problema para ajudar a gente. E eu estava orando de madrugada, Deus me deu essa ideia. Eu falei, amanhã eu vou falar com o pastor sobre isso. Então, o que acontece? Às vezes você vai buscar conselho com ímpio. Ímpio não tem fundamento. Ímpio só fala palavrão. Ímpio gosta de palavrão. Ímpio gosta de lascívia. Ímpio gosta de prostituição. Ímpio gosta de churrasco. Ímpio gosta de carne. E ímpio gosta de cerveja. Ímpio gosta de conversar coisas vãs. Diminuir pessoas. E nós estamos lá no meio dos ímpios. Será que você perde a sua salvação se Jesus voltar? E eu e você, a gente estiver lá no meio dos ímpios, perde, porque nós vamos estar no costume dos ímpios. Devagarzinho nós vamos falando as mesmas coisas, vamos fazendo as mesmas brincadeiras, não há mais separação, nós estamos igual ao ímpio. Porque não há mais temor, as rodas do escarnecedor, o problema é esse, tira o nosso temor, nós começamos a fazer brincadeira, aceitar brincadeira, ser conivente com coisas, né? Ser conivente com coisas, e daqui a pouco, se Jesus volta, nós estamos no meio do ímpio. Nós temos fundamento, nós somos diferentes. Vamos chorar para sair do meio do ímpio. Aí você pega alguns exemplos de pessoas que saíram da igreja, elas saíram da igreja, estão lá no meio do ímpio. E você fica fascinado com aquilo. Nossa, como tá, né? Tá arrebentando no meio dos ímpios. Irmão, se Deus pegar você lá quando Jesus voltar, você fica. Quem saiu da igreja e voltou para a roda dos ímpios, quando Jesus voltar vai ficar lá. Porque a mentalidade muda, o comportamento muda, os pensamentos mudam, não tem propósito nessas conversas, não tem fundamento. E Deus vai te achar num lugar sem propósito, sem fundamento. E nós temos a Bíblia, que é o nosso fundamento. Você vem pregar aqui, nós vamos ouvir, você fala cada coisa maravilhosa, é o nosso fundamento. Obrigado, Deus, é isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós desejamos, Deus da vitória. Por quê? Porque nós temos fundamento. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, não fique buscando o conselho de ímpio. Você tem que buscar o conselho de uma pessoa que tenha o Espírito Santo. Uma pessoa que tem a unção de Deus, tem o Espírito Santo para aconselhar você. Não é os ímpios. Os ímpios vai te aconselhar segundo o coração. Ah, o seu marido está com um problema lá, você também arruma um problema também. Fica em empate, 1 a 1. O ímpio só vai dar conselho do coração. O ímpio não tem fundamento. O ímpio não lê Bíblia. Ele não conhece os preceitos de Deus. Você entende o que eu estou falando? Não conhece o preceito de Deus. Então você não tem que buscar orientação no ímpio. Você tem que buscar alguém que tem o princípio de Deus. Alguém que vai confrontar a gente. Que vai nos ensinar do caminho certo. Então o ímpio. Um exemplo. O Gênesis 40, 18. Do que eu estou dizendo para você. Um exemplo. Então disse José. Vamos ler só aqui. Então disse José. A interpretação é essa. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão suas carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de faraó, deu esse um banquete a todos os seus servos. E no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Eles tiveram um sonho, né? O padeiro e o copeiro teve um sonho. O copeiro sonhou que viu um pé de videira, viu um monte de uva, e que ele trazia uva no copo do faraó, porque eles tinham desagradado o faraó, e o faraó mandou prender os dois, tanto o copeiro como o padeiro. Nesse sonho que ele tinha, que ele viu videiras, viu uva, viu trazer no copo, José falou, daqui 3 dias ele vai restabelecer o seu cargo. O outro sonhou que tinha um cesto de pão na cabeça, e viu uma ave, comia, né, o cesto maior, comia os pães, e ele falou, daqui 3 dias o faraó vai arrancar a sua cabeça.
E os outros lá, ninguém conseguiu interpretar esse sonho. Só o José conseguiu interpretar esse sonho. Por quê? Porque no José tinha o Espírito. Você vê como a gente ganha quando a gente vai procurar alguém que tem o Espírito Santo? Quando você vai procurar ímpio, o ímpio vai te dar conselho do coração. Ah, dá um tiro e fala como foi você. Esconde o revólver dentro da Bíblia. O ímpio vai te dar conselho do coração. Você vai encontrar gente que vai dar conselho do Espírito para você. Ó, esse aqui o faraó vai te livrar, tá? E o faraó vai cortar sua cabeça. Falou pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos que procurar nosso conselho, não é no ímpio. Nós temos que procurar nosso conselho, né? Primeiro em Deus. E depois você ouve bastante coisa boa e vai formando um juiz dentro de você para suas necessidades, para suas dúvidas. Você vai formando um juízo aqui dentro de você. Você vai ouvindo. Mas quando a gente precisa, não é na roda do ímpio. O ímpio só vai te dar conselho do próprio coração. O ímpio não tem fundamento para dirigir você. Uma pessoa que não busca a Deus, uma pessoa que não tem amizade com Deus, uma pessoa que não louva a Deus, que tipo de conselho tem para dar para você? Então não vá para a roda do escarnecedor. Lá no palácio, José estava preso aqui na casa do Potifar, na prisão da casa deles lá. Ninguém poderia interpretar nada, mas o José podia, porque José tinha o Espírito de Deus. Quanto a gente ganha quando a gente toma conselho, quando a gente pergunta alguma coisa. A gente ganha. Por isso que eu falei pro pastor, procura alguém aí para conversar, mas assim, que tem o Espírito de Deus. De repente Deus fala, dá uma direção poderosa, maravilhosa, as coisas se abrem. Então, é uma coisa muito boa a gente procurar, né? A direção que vem de Deus. Então o ímpio não tem direção, não conhece a Deus, não é dirigido pelo Espírito Santo, só pelo seu próprio coração e não pelo Espírito de Deus. Então é disso que nós estamos falando. Procura gente que tem o Espírito Santo. Vai ficar procurando gente que não tem o Espírito de Deus. Aí no 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, outra coisa que nós temos que orar para a gente ter prazer na lei do Senhor, prazer nos preceitos de Deus. Eu quero melhorar como cristão, então eu tenho que ler Bíblia, tenho que estudar a palavra. Eu comecei a estudar Salmos para ver como que é a grandeza de Deus, como eu poderia melhorar minha oração em relação à grandeza de Deus. Aí estou no Salmo 4, estou escrevendo nas grandezas de Deus, como é que Davi via Deus, como é que Deus fazia as coisas, como é que Davi chamava Deus, para mim poder chamar Deus assim também. Ver a grandeza de Deus, o milagre de Deus. Então uma coisa que Deus quer é que eu tenha prazer na lei dele. Uma coisa que Deus quer é que eu fuja da roda do escarnecedor. Então nós vivemos por fundamento. Qual é o nosso fundamento? Não vou ficar na roda do escarnecedor. Qual é o nosso fundamento? Vou ter prazer na lei do Senhor. Não tenho prazer nenhum, nem ler Bíblia eu estou lendo. Tudo bem, mas nós vamos ter. Vamos pedir para Deus que Deus dá o poder para a gente ler a palavra, para a gente ler mais a palavra. Por quê? Quando você medita na palavra, você vai meditando, o que acontece com você? Você lê uma palavra aqui, você lê uma ali, aí você lê outra ali, vai criando em você raízes. Depois, você não é levado por todos os ventos de doutrina. Ah, apareceu uma doutrina agora que não precisa dar o dízimo, mas você corre para lá. Apareceu outra doutrina agora que você corre para lá também. Não, nós somos nós meditamos na palavra de Deus dia e de noite para criar raiz. A palavra vai criando raiz dentro da gente. Não foi Eva que foi o culpado, não foi Adão, não foi o macaco, não foi o Saul, não foi Samuel, o culpado sou eu. Então eu vou para madrugada orar porque o culpado sou eu. Da minha vida está assim, não é ninguém não. E pare de receber peso de gente que não ora, não busca Deus, não faz nada para Deus e quer pôr o peso em cima de você, quer pegar uma carona nas suas costas. Ah, essa aí você vai ter que amargar sozinho. Essa aí é tua. Você não busca Deus, não quer nada, quer andar na roda do escarnecedor, quer ficar lá no meio das piadas, do churrasco, do palavrão, e depois vai ficar me dando trabalho? Não, você pega que é sua, essa aí.
Então, nós vamos criando raiz, ninguém é culpado de nada, culpado sou eu, Senhor, que é misericórdia de mim. Estou julgando o Samuel Mariano, lá ninguém sabe, mas eu estou falando porque é a minha experiência. Porque eu sei que eu estou errado, não posso fazer isso com ninguém, nem julgamento. Só de julgamento já é pecado. Nem falei, mas julguei, já é pecado. Então, nós precisamos sair da roda do escarnecedor. Quem está na roda do escarnecedor não é exemplo para ninguém. Né? A gente não vira exemplo nem para nós, nem para nossa sombra. Então não se encante com quem está na roda do escarnecedor, não, porque o ímpio fala assim, ó. O 3, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Qual é o fruto disso, se a gente meditar na lei do Senhor? Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tem um trechinho aqui no meio que é apavorante. Quando ele fala assim, ele fala, nós vamos ser plantados junto às árvores, vai ter comunicação das águas com as nossas raízes. O Espírito Santo vai dando dom aqui embaixo, vai revelando no mundo espiritual o que nós precisamos. Vai dando sabedoria, vai nos firmando. Por quê? Porque nós estamos lendo a palavra de Deus, estamos meditando, vamos criando raízes, então vamos ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. A água é o Espírito Santo. Vamos estar em comunhão com Deus, aqui embaixo. E aqui em cima vamos dar fruto. Mas aí tem uma palavrinha aqui que é um terror, no seu devido tempo. Quando fala isso para mim, eu falo misericórdia. Quando eu ouço isso, eu falo misericórdia. Eu já esperei tanto tempo, dá ver negócio devido tempo ainda. Quanto tempo você está aqui? Você está esperando tanta coisa e essa noite não dá bem devido tempo, parece brincadeira. Mas vai ser só no devido tempo. E nós se apavoramos. Nós temos medo porque nós não oramos e não meditamos na palavra. Quem não ora e quem não medita tem medo de tudo, até do tempo. Nem me fala de tempo, dá vontade de correr, sumir, desaparecer. Mas, felizmente, vamos ter que enfrentar o tempo. No seu devido tempo, nós vamos dar fruto. O 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. O ímpio, o pecador, nem na igreja vai ficar. Nem vai prevalecer na congregação do justo. Então, o ímpio não são assim, são como o vento. Você está vendo esse ímpio, agora ele saiu da igreja, está arrebentando. Daqui uns dias você vai ver, ele vai passar como palha. Daqui uns dias você passa, agora ele está florescendo. Daqui uns dias você passa, ele está igual a verdura que murcha à tarde. O vento vai levar. O vento vai levar o ímpio. Então, não seja como o ímpio. O 6, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do pecador perecerá. Você está sendo justo com Deus? Justo? Não é porque você faz tudo certo, é porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Não é porque eu faço tudo certo em crente, também erra. Mas a questão é que a diferença é que erra e pede perdão. E quando errar que ofender alguém, tem que ir lá e pedir perdão para alguém. A diferença é essa. O ímpio nem pensa nisso. Ele não tem nem essa ideia. Ele não tem fundamento para isso. Nós temos fundamento. Por isso, nós temos que agradecer ao Senhor porque nós temos fundamento. Então, os caminhos do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O versículo, qual que é o próximo, Bruno? É? Gênesis o quê? 1:5. Ele fala o que eu não achei? Não, acho que não. Deve ter notado errado aí. Salmo 3, né? O 2 ou 3? O 2. O 2 e 3, é. Então, ele está falando aqui da perseguição contra o ungido de Deus, a perseguição contra Jesus. Aí ele fala aqui, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O ímpio, na época de Jesus, estava falando, vamos romper os seus laços. Porque os ensinamentos de Jesus para eles eram um laço. Era uma algema. Você já ouviu dizer, uma pessoa dizer assim, eu não vou na igreja nem pagando. Porque crente é preso. Crente vive dentro de uma bolha.
Crente vive algemado, crente não pode nada. Vamos romper as algemas, vamos ser livres. Vamos ser daquela igreja, como é que chama a igreja misturada lá? Inclusiva. Vamos ser da igreja inclusiva, o que importa é o amor. Não vou na igreja, mas nem me pagando, não coloco meu pé dentro de uma igreja. Porque vocês vivem algemados, né? Vocês vivem enlaçado, amarrado, engessado. Então a ideia que o ímpio tem da igreja é essa. A ideia que os ímpios tinham de Jesus era essa. Eles não queriam o preceito de Deus, não queriam o fundamento de Jesus. Eles vivem sem fundamento. Por isso que eles te chamam de amarrado, engessado, bitolado. Vai levar dinheiro para o pastor. A ideia que eles têm é essa. Que eles são livres e nós somos os presos. Eles vivem livre e a gente vive algemado. Não pode nada, não pode fazer nada. Então a ideia que o ímpio tem como igreja é essa. A ideia que o ímpio tinha na época de Jesus é essa. Vamos romper os seus laços, vamos sacudir de nós as algemas. Agora no 4 fala assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Eles zombam de mim e de você. Mas o Senhor vai zombar deles. Quem vai zombar deles é Deus. Está escrito aqui, ó. Ri-se aquele que habita no céu. Todas essas papagalhadas todo do ímpio, seus crentes, seus bestas, sujo, imundo, quadrado, antigo, azedo. O Senhor ri de todas essas coisas. Porque o que vale para nós é o juízo, é a justiça. Para eles não. Agora eu queria colocar essa palavra aqui como profética. Ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Aí eu quero que você profetiza, porque isso aqui é profético. Essa parte é profética. Vou liberar a palavra para você profética agora. Vamos sair daqui, vamos liberar a palavra profética. Você vai olhar para o seu irmão e falar assim: o Senhor vai rir dos teus inimigos em nome de Jesus. Amém? Amém? O Senhor vai rir dos seus inimigos em nome de Jesus. Porque o que prevalece é a justiça, não é a zombaria deles, o que eles acham da gente. Nós somos bolha, engessado, né, antigo, sujo, imundo. Não importa o que eles acham. Para eles, aquilo que é liberdade. Um pedacinho de vaca e uma cerveja. Uma pinga e mulher. Para eles a liberdade é aquilo. Para nós não. Para nós a liberdade é o preceito de Deus. É os fundamentos que nós estamos recebendo de Deus. Nessa noite é a coisa mais importante da nossa vida. É orar. É ter intimidade com Deus. É maior do que riqueza. É maior do que dinheiro. Tá certo? Nós precisamos do dinheiro para suprir a nossa necessidade, mas isso aqui tem que ser maior, a intimidade com Deus. A intimidade tem que ser maior com Deus. Então, o que acontece? Deus vai rir desses inimigos. Por quê? Porque Deus é justiça. Deus é justo. Deus vai rir daquela pessoa que está zombando de você. Depois eu vou terminar só mais um aqui, que o Davi disse que Deus vai dar no queixo. Aí daqui a pouco nós vamos embora. Então, ai Jesus. Qual que é o próximo? Bruna? 2? Ah, tá, o 2:12, ó. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereça no caminho, porque dentro em pouco lhes inflamará a ira. Beija o filho. Que filho nós vamos beijar? Vamos beijar o filho de Deus, que ele está para voltar. A ira dele vai se inflamar sobre a terra. E quando ele fala beija o filho, honra o filho, louva o filho. É o filho de Deus, é Jesus. Beija o filho, para que não se irrite e não pereças no caminho, não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco se inflamará a sua ira. Jesus está voltando. Vamos beijar o filho. Vamos dar carinho para Jesus. Vamos servir Jesus, vamos honrar Jesus, que ele tá para voltar. E a ira dele vai tomar conta de toda a terra.
Então o que ele está dizendo aqui? Beija o filho, agora é tempo da gente acertar a vida, né? É tempo de buscar Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então vamos beijar o filho, vamos louvar o filho. Você vê que louvor bonito hoje? Aquilo foi um beijo, né? Vamos dar louvores melhores para Jesus, vamos buscar louvores melhores para Jesus, vamos beijar o filho, vamos servir melhor, vamos se animar, para a gente não perecer no meio do caminho. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. O outro, Brunel, 3:1. O Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que levantam contra mim. Então, cresceu o número de adversários. Então, ele tinha lutas contra reino. Agora ele está numa luta que é o filho perseguindo ele. Absalão está perseguindo ele, ele não sabe como fugir dessa luta, ele não sabe como fazer, ele pensa que ele não vai vencer essa luta. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, nele não há Deus, não há salvação para ele. Porém, tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Diante das dificuldades, outra oração que nós temos que fazer, Senhor, exalta a minha cabeça. Davi está numa situação que ele não vê saída, mas ele olha e fala, Senhor, exalta a minha cabeça. Ele sabe que Deus pode levantar a cabeça dele no meio daquela luta, que ele não precisa andar com a cabeça baixa, que ele não vai andar com a cabeça baixa, porque Deus vai levantar a cabeça dele. Então, no meio das lutas, nós podemos dizer isso para Deus. Deus, exalta a minha cabeça, me honra no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade. Essa aqui tá difícil, Senhor, das outras eu passei, mas essa aqui é meu filho. Vou ter que matar meu filho por causa de guerra? Então essa aqui eu não sei como fazer, mas exalta a minha cabeça. Exalta a minha cabeça. Aí no versículo 4. Ah, tá. Aí, exalta a minha cabeça. Ele está numa guerra violenta. O que ele vai fazer? Com a minha voz. Vou orar. Com a minha voz. Onde começa? Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele de todo o seu santo monte me responde. Deito e pego no sono. Por que tem gente que não dorme? Porque não ora. Quem não ora vai ficar só ansioso, vai levar uma vida ansiosa. Não vai dormir, vai ver todos os problemas. Vai dormir, vai ver todos os problemas passando na cabeça de noite. Por quê? Porque não tem paz, não tem sossego, não clama a Deus. Deus dá o poder para a gente clamar, Deus dá um poder que a gente dorme tranquilo, mesmo no meio da luta, das guerras. Davi falou, depois que eu orei, eu estava num negócio sem saída. E depois que eu orei, sabe o que aconteceu comigo? Eu deitei e peguei no sono. Amanheci descansado, porque enquanto eu estava no sono, Deus está cuidando das coisas. Depois da oração, você vai pegar no sono. Depois da oração, você vai dormir. Agora, se você não orar, você vai ficar fazendo conta a noite toda, né? Bradescão girando na cabeça. A noite toda. Quando a gente toma posse, eu vou sair dessa televisão aqui, vou sair disso aqui, eu vou orar um pouco, mas eu vou dormir à noite em nome de Jesus. Se você não orar, todos os filmes de guerra vão passando na sua cabeça. Você dorme um pouquinho, daqui a hora você levanta de novo. Aí levanta dando soco, pensa que você está numa guerra. Aí levanta com uma faca. Porque não tem paz, não tem sossego. Quando a gente ora, nós vamos dormir. Deus vai dar um sono do justo para nós vamos dormir tranquilo, em paz. Mesmo com problema. Os apóstolos iam morrer no outro dia, mas eles dormiam a noite anterior. Deus dava uma paz. Aí morreu no outro dia? Não. Deus deu livramento. Dormir e Deus deu livramento. Então Deus tira aquela preocupação, aquela ansiedade excessiva da nossa mente. Deus nos faz descansar. Depois da oração, dormir. Depois da oração. Se não orar, não dorme. Né? Não tem preceito de Deus, aí não dorme. Deito, me acordo, deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povo. O medo sai. Quando a gente ora, o medo sai. Olha os benefícios da oração. O diabo quer que você tenha medo de tudo, de todos. Quando a gente ora, a gente dorme. E quando a gente ora, o medo sai.
A gente acorda corajoso. Pode ser até real a sua perseguição, mas Deus te dá um livramento, Deus te dá uma capacidade, Deus te dá unção, Deus te dá poder, Deus te dá coragem na oração. Depois da minha voz aconteceu tudo isso. Deitei, peguei no sono, o medo foi embora de milhares do povo que tomam posição contra mim. De todos os lados. De todos os lados está cercado. Né, Dani? Todos os lados está cercado. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois fere nos queixos todos os meus. Sabe o que é ferir no queixo? Já viu luta de boxe? Já viu luta de MMA? Ele tá por baixo assim, ele acerta bem no queixo. Sabe o que Deus vai fazer com seu inimigo? Sabe o que Deus... Sabe o que Deus vai fazer com seu inimigo? Dá pra cima. Se você orar, minha irmã, Deus vai dar bem no queixo dele. Quando fala queixo, Davi está falando de poder. Vai ter um poder tão grande, é como se desse um soco no queixo do seu inimigo. E um soco no queixo é para derrubar, é de baixo para cima. Né? Daqueles violentos para derrubar. O poder de Deus vai ser tão grande na oração que você vai orar, que Deus vai dar um soco no queixo do seu inimigo. O que eu estou falando é sério. Você vai olhar agora, aquela nós profetizamos, você vai profetizar de novo, 2 profecias essa noite no culto. Você vai olhar para o seu irmão e falar agora, Deus vai ferir o queixo dos meus inimigos em nome de Jesus. Deus vai ferir o queixo dos meus inimigos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai. A palavra está sendo liberada. Glória a Deus, aleluia. A gente podia ler aqui e ir embora, não, mas Deus quer que a gente profetize isso. Deus quer que a gente declare isso. Deus vai ferir o seu inimigo no queixo. Vai dar vai dar de baixo para cima. Uma só. Nós estamos falando de violência? Não, estamos falando do poder de Deus. Deus sabe como tratar do seu inimigo. Deus sabe como moer ele. Dar uma moída boa nele. Mas através do poder de Deus é que Davi falava. Deus vai ferir os nossos inimigos no queixo. Do Senhor é a salvação. Glória a Deus. Davi falava, do Senhor vem a salvação. Nossa salvação vem de Deus, nossa salvação é a coisa mais importante. Tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. E Davi termina dizendo assim, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele salva, nós somos povo e a bênção de Deus é sobre a nossa vida. Aleluia. Ele é a salvação, do Senhor é a salvação, Davi falava. A salvação do seu povo. A salvação do seu povo. E sobre o seu povo é sua bênção. A bênção de Deus está sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, irmãos.